Graça e paz a você que está acompanhando o quadro devocional Casa da Graça aqui no canal Acessando a Graça. Hoje é 13 de janeiro e o nosso tema é Redimido da Maldição. Eu queria ler com você Deuteronômio 28, versículos 15, 58 e 61, mas o nosso texto base vai ser o texto seguinte, que é Gálatas 3:13. Mas deixa eu ler aqui Deuteronômio, que diz assim, ó: virão todas essas maldições e te alcançarão, se não tiveres o cuidado de guardar todas as palavras desta lei. Também o Senhor fará vir sobre ti toda enfermidade e toda praga que não está escrita no livro desta lei. Deuteronômio 28, 15, 58 e 61. Esse texto ele fala basicamente das maldições da lei, e aqui o escritor ele enfatiza as doenças que são decorrentes da maldição da lei. Nessa nova fase do nosso devocional Casa da Graça, que vai começar aqui a partir do dia 13 de janeiro, nós vamos começar a ver aquilo que é nosso por direito, a ação de Cristo no Calvário para nos dar direito de viver em plenitude aqui na terra, e nós temos para isso uma arma poderosíssima que nós vamos começar a ver nos vídeos seguintes. Agora eu quero, como eu disse para você, como texto base, Gálatas capítulo 13, versículo 3, diz assim, ó: e Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Primeiro nós vimos em Deuteronômio 28, versículos 15, 58 e 61, que a maldição da lei, ela gerava em torno de consequências da não prática da lei. Isso era a base de uma aliança inferior, de uma aliança antes da nossa aliança que nós vivemos, e isso regia muitas consequências na não prática dessas coisas. No caso aqui o texto fala especificamente sobre enfermidades, não era só enfermidades, mas hoje nós queremos enfatizar isso. Diz: se não guardar todas as palavras dessa lei, virá sobre ti toda enfermidade e toda praga que não está escrito no livro dessa lei. Então a base da antiga aliança, antes da provisão da graça, antes da provisão de Cristo, a lei exigia a perfeição, e se não houvesse essa perfeição, haveriam consequências dessa não perfeição, dessa não resposta, da transgressão dos princípios da lei. Por isso que nenhum homem, o melhor homem que viveu na lei, ele conseguiu viver a plenitude da saúde divina, ele conseguiu viver a plenitude da bênção de Deus, porque os padrões da lei, eles não tinham, ninguém tinha capacidade de cumprir. Até aquele melhor homem que viveu na lei, que cumpriu a maior parte dela, a lei também diz que se ele falhasse numa só coisa, ele seria condenado de todas as outras. E glória a Deus por Jesus Cristo, que a Bíblia diz que ele cumpriu as justas exigências da lei, e ele veio nesse padrão, ele veio como homem como nós, para no seu próprio corpo vencer aquilo que vinha vencendo o homem no seu próprio corpo, que era o pecado. E como cordeiro substituto, a Bíblia diz em Gálatas 3:13, que esse sim é o nosso texto base, diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele maldito em nosso lugar. Princípio de substituição, como cordeiro substituto, ele se fez maldito. Como é que ele se fez maldito? A lei previa ou predizia que todo aquele que fosse pendurado no madeiro seria considerado maldito. Então todas as maldições que a lei regia em consequência do não cumprimento, Jesus carregou sobre si. Jesus levou sobre si, ele não ignorou, ele não fez elas desaparecerem, ele sofreu por cada uma delas, ou melhor, ele sofreu cada uma delas para que eu e você não precisasse mais sofrer. O texto diz: e Cristo nos resgatou, Cristo nos redimiu. Não diz que ele nos redimirá, diz que ele nos redimiu. Não diz que ele nos resgatará, diz que ele já fez, Cristo já fez, nos redimiu da maldição da lei. Algumas pessoas hoje, inclusive no ambiente da igreja, ou principalmente no ambiente da igreja, elas falam sobre culto de quebra de maldição. Eu sei que é uma boa intenção, porque a Bíblia fala sobre maldições, mas quando eu falo sobre fazer um culto, fazer uma oração para quebrar maldições, é como se eu estivesse negando que aquilo que Cristo fez tinha o poder suficiente
para anular as maldições, para quebrar as maldições. E perceba que a ênfase não está no que não foi feito, mas está naquilo que não foi feito e a gente não tem entendimento. Alguém que faz um culto de quebra de maldição hereditária, deixa eu dizer, toda hereditariedade, todo ciclo, toda tendência, na nossa linguagem nordeste, diz, tudo aquilo que você puxou ou puxaria a alguém da sua família, deixa eu dizer, ficou na cruz do Calvário, ficou encravado ali, porque Cristo se fez maldito em nosso lugar. Então, aqui nós não cremos em fazer culto de quebra de maldição, porque o grande culto de quebra de maldição Jesus fez na cruz do Calvário, quando ele se fez maldito em nosso lugar. Quando eu vou atrás de fazer quebra de maldição, é como se eu dissesse que o sacrifício de Cristo não fosse suficiente para promover para mim a libertação de toda e qualquer maldição, e nesse caso específico fala sobre muitas enfermidades. Então deixa eu te dizer, Cristo não está dizendo que vai lhe curar, ele já lhe curou. As maldições da lei consistiam em enfermidade, miséria e morte, e todas essas coisas Jesus carregou sobre si, enfermidade, miséria e morte. Eu e você, como crentes da nova aliança, como crentes em Cristo, como crentes da graça que se manifestou Salvador a todos os homens, como diz em um título no capítulo 2, nós temos o direito de viver sem que essas coisas venham sobre nós. Ah, pastor, mas tem crentes sim debaixo de maldição, tem crentes sim que estão vivendo em enfermidade, tem crentes sim que estão vivendo em miséria. Infelizmente tem. E isso não faz com que eles percam a salvação, porque a salvação está em você receber aquilo que Cristo fez. Agora, pessoas estão vivendo nessa condição que é em desacordo com a palavra, não é porque Cristo não levou as maldições, não é porque Cristo não levou as enfermidades, não é porque Ele não pagou em si, é porque elas não têm conhecimento disso. Elas acham que ainda precisa pagar de novo, elas acham que algo além do que Cristo fez ainda precisa ser feito para que elas sejam livres da maldição. E essa não é a verdade bíblica. A verdade bíblica diz que Ele já nos resgatou da maldição da lei, enfermidade, miséria e morte, fazendo-se Ele mesmo maldito em nosso lugar. Tudo aquilo que Cristo levou sobre si, eu e você não precisamos levar. Tudo aquilo que Cristo se fez, eu e você não precisamos nos fazer. Ele se fez pobre, a gente não precisa se fazer pobre. Ele se fez maldição, a gente não precisa se fazer maldição. Ele se fez pecado, a gente não precisa se fazer pecado. E tudo isso é a Bíblia que está dizendo, eu estou só falando com você. Se você tiver qualquer problema com essas coisas, fale com Deus, com o Espírito Santo que inspirou a palavra. Vamos passar para a próxima parte do nosso devocional, que é CRI, por isso falei. É um momento de confissão, onde as coisas que nós ouvimos a gente verbaliza, e palavras são sementes. Quando você fala a palavra, coisas estão acontecendo no reino do Espírito. Vou ler uma confissão aqui, eu vou pedir para você repetir juntamente comigo. Vou tentar ler pausadamente para você repetir. Diga assim: de conformidade com Deuteronômio 28, todas as doenças e enfermidades são maldições da lei. Isso mesmo. Diga assim: mas de conformidade com Gálatas 3,13, Cristo me resgatou da maldição da lei. Diga: logo estou redimido de qualquer enfermidade. Amém? Essa é a verdade da palavra para mim e para a sua vida. O que você achou desse vídeo? Coloque aí nos seus comentários. Se você tiver alguma dúvida, também coloque aí. Se você tem algum questionamento, coloque aí também, e a gente vai tentar responder, interagir, porque esse devocional não é feito para você assistir somente. Esse devocional é para edificar a sua vida, é para servir de pontapé de abordagem inicial para o seu devocional diário, para a sua vida de relação com Deus. Amém? Ele se fez maldito para que nós fôssemos abençoados. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.